meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Luz Atrás da Porta. Eu sou Sabrina Sabel, terapeuta complementar, terapeuta holística e terapeuta em naturopatia. E eu vou fazer aqui para vocês um vídeo sobre o seguinte assunto, sobre as previsões dos astros e as previsões dos signos que eu tenho colocado no canal. Como você pode aproveitar melhor essas previsões? Vamos lá? Eu resolvi fazer esse vídeo sobre como aproveitar as previsões porque existem muitas dúvidas das pessoas com relação às cartas, né? Tem gente que pergunta assim para mim, mas Sabrina, as cartas elas respondem sobre tudo? Sim, elas respondem sobre tudo. Já ouviram dizer que as cartas nunca mentem? Sim, as cartas nunca mentem. Porque a gente está tratando de energia, a mesma coisa da constelação. Quando a gente vai fazer constelação, todos aqueles bonequinhos ali que são colocados pela pessoa que vai fazer, né, o processo de constelação, é como se entrasse no campo energético daquela família, daquela pessoa, daquele sistema pelo qual está sendo constelado. Então, quando a gente faz um trabalho de cartomancia, nós também estamos entrando no campo energético vibracional da vida daquela pessoa. Então, existe uma conversa dos campos energéticos e tudo que vai ser trazido vai ser revelado ali nas cartas. Tá, mas como que eu vou lidar com essas informações, né? Porque a partir do momento que vem informações, geralmente vem informações pelos quais nós não estamos tendo clareza. Por isso o nome do canal é A Luz Atrás da Porta. Mas se nós não estamos tendo clareza, são coisas, são verdades que vêm à tona, é a clareza que vem, a gente coloca luz na escuridão. E a pessoa então enxerga, mas aquilo está acontecendo, porque ela não estava percebendo. E por que acontece da gente não perceber coisas e precisar desse tipo de ajuda, desse tipo de auxílio? Porque nós não estamos 100% conectados com nós mesmos. O nosso maior desafio é essa conexão com a gente mesmo. Por isso o trabalho de autoconhecimento ele é tão importante, ele é fundamental. Depois, em segundo momento, a gente entender o funcionamento do universo, porque quando a gente entende o funcionamento do universo o tempo todo nos dá sinais do que está acontecendo, mas como nós não nos conhecemos, nós não conhecemos como esse universo funciona, as leis que regem esse universo, a gente se depara com as falsidades, com as mentiras, com as traições, e aí a gente não tem como se precaver, né? E aí a gente é passado rasteira, a gente vem uma doença que a gente acha que é do nada, na verdade não é do nada, você foi construindo aquilo ao longo do tempo, você foi tendo sinais e não seguiu os sinais que era para melhorar a sua alimentação, por exemplo, que era para ter uma vida mais equilibrada, né? Então, aqui não se trata de assuntos segredos, mistérios, nada disso. Pelo contrário, tudo sempre esteve escancarado, mas é porque a nossa percepção da realidade ela está muito pequenininha, por causa que os nossos sentidos estão sujos. Nossos sentidos estão sujos, então a gente precisa contar com esses meios mais sutis e pessoas que já têm um certo refinamento a mais nos seus sentidos para nos ajudar, né? Então está aqui o nosso trabalho trazendo essa proposta. Quando a gente coloca uma leitura coletiva no YouTube, essa leitura, ela precisa ser adaptada, né? Ela pode muitas vezes estar espelhada. Então, por exemplo, você tem um namorado, seu namorado é do signo de Câncer. Então, você vai lá e assiste a leitura do signo de Câncer. Então, você já está vendo com uma segunda pessoa aquela leitura. E aí, muitas vezes, aquela leitura, ela vai servir para você e não para ele. Tá? Muitas vezes você assiste o seu signo e ali no seu signo está falando coisas que tem a ver com espelhamento. Então, uma leitura coletiva, a gente que é direcionada para um grupo, né, coletivo de pessoas, é preciso fazer adaptações,
porque aí a gente está falando de frequências que estão afetando um coletivo, né? Como é um trabalho intuitivo também, muitas vezes mensagens ali são passadas pelos mentores de vocês, que precisam, que vocês de repente estão procurando alguma resposta, ali vai ter uma resposta. Então, esses, né, nós que nos colocamos à disposição para trabalhar como canais em ajuda, em auxílio a outras pessoas, esse tipo de coisa sempre acontece. Então, fiquem atentos, né, aos sinais. Agora, o ideal sempre é você fazer uma consulta particular, porque aí é a sua energia, são as suas questões, enfim. Mas, de maneira geral, né, todas essas informações que são levantadas numa mesa, quando a gente joga as cartas, de uma maneira geral, é importante a pessoa entender que aquela energia traz informações, referencia-se àquele momento. Existe no passado, por causa da nossa história, enfim, coisas que, por exemplo, a pessoa jogou uma vez as cartas e aí aquilo ficou marcado como se tivesse sentenciado, né? Quando a gente está falando de previsões, então a gente fala assim, nossa, aquilo vai acontecer. E na verdade não é isso, tá? As previsões, elas trazem, por exemplo, se foi uma situação ruim que apareceu ali naquela leitura, aquela situação ruim, ela precisa, ela cabe a sua atuação para que aquilo não aconteça. Porque se você, o que o universo está te mostrando? Existe uma frequência de acontecimentos, uma frequência energética de proposta pelos astros, pela nossa própria livre-arbítrio, que vai, todo um conjunto de fatores que está fazendo com que o seu tenha um desfecho ou aconteça aquele tipo de coisa e você não está vendo. Então a previsão muitas vezes é para que aquilo que é uma situação ruim não aconteça, tá? Então não tem esse negócio assim, a pessoa acertou, a pessoa errou. Não, quando a gente faz esse nome previsão, ele precisa ser entendido que é uma proposta vibracional. Dentro dessa proposta, você não gostou do resultado? Nós temos o livre-arbítrio e devemos atuar de acordo com o que nós achamos que é o melhor para nós, tá? Então, a gente atua ali para, por exemplo, existe uma espécie de traição de um amigo, por exemplo, fique mais atento, dê mais atenção, de repente você conduz ali para que aquilo se dissipe e todos os esclarecimentos sejam feitos, porque às vezes aquela pessoa, ela está sentindo que você está, de certa forma, sabe, não está sendo real, não está sendo verdadeiro. Então você tem a revelação naquelas cartas, você atua e resolve um problema que nem chega a acontecer, tá bom? Então as previsões, elas precisam ter essa leitura, essa compreensão de maturidade por parte de quem nos procura para ter essa ajuda, esse auxílio. Ok? E então é por aí que serve esse trabalho, tá? Esse trabalho ele tem essa perspectiva de auxiliar naquilo que nós queremos e de a gente desviar de alguns caminhos que possam desenhar uma espécie de malefício, entende? Então, não é mérito nenhum a pessoa ficar assim, porque eu acertei esse tipo de coisa, não é nada disso, tá? Por isso que as cartas vai ser algo que mais e mais nós vamos usar como auxílio, como ajuda, numa proposta. Eu estou com uma proposta que vai vir em breve para vocês através das cartas, para ajudar nesse processo ainda de uma forma mais profunda de autoconhecimento. Podem aguardar que vem novidades por aí. Mas por hoje é isso que eu queria dizer para vocês, como aproveitar melhor essa energia das cartas, como lidar com essas previsões e como atuar como uma ferramenta prática e direcionada no nosso dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido e que
continuem aproveitando e visualizando assim as cartas, tá bom? As tiragens. Ok, meus queridos? Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!